Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abia Yala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Vamos ver se consigo aqui focar melhor. Aí, agora está melhorando. Bom, o tema de hoje é sobre propriedade. E antes disso, eu quero fazer um pequeno prefácio sobre o que eu vou falar agora, né? Nós estamos vivendo o século da defesa do território. O século XXI, agora a partir do segundo decênio do século XXI, nós estamos vivendo e devemos viver a defesa do território. A defesa do território, ela está intimamente à defesa da terra. A terra que produz os frutos, que mantém seus filhos, suas filhas, para que eles reproduzam na vida nesse planeta em que nós estamos. Isso aí é uma lei natural, irretorquível, indeferível, irreclinável. Ninguém pode ir contra as leis da natureza. As leis da natureza são as leis próprias. São suas próprias leis que se constituem por si mesmas, a lei, inclusive, ou as leis que fazem com que a nossa vida orgânica, material, também seja parte desse meio, desse entorno, dessa natureza, desse planeta, desses biomas, dessa biota, dessa nave espacial que, embora poluída e contaminada, ela ainda é o lugar que nos alberga, é o nosso lar, no sentido possível grego da palavra. O sentido de lar é um sentido de comunidade. A casa, aquilo que você chama de casa, é apenas o frontispício, é apenas aparência, mas a aparência nem sempre constitui o real. E a defesa do território é a mesma coisa. O território é aquilo que compõe a nossa territorialidade como pessoas que se sentem, que permanecem permanecendo e se sentem pertencida. Eu sou sendo, pertenço pertencendo e permaneço permanecendo. Esse seria, inclusive, uma espécie de um adágio, de um lema para traçar, para desenhar a luta pela terra e pelo território. E eu vou mostrar agora, seguindo, inclusive, o curso das tenebrosas situações que nós todos somos testemunhos, inclusive através da rede Instagram, passa muitas notícias que não são veiculadas nas grandes mídias e até mesmo nas médias mídias, né, as meias mídias, né, essas mídias progressistas,
não falam sobre a questão rural, o que está acontecendo de fato no campo brasileiro. Uma verdadeira guerra, um verdadeiro esbulho, tenebroso esbulho, a fim de retirar as poucas famílias que ainda produzem alimentos. Eles se autodenominam o homem rural. O ruralista, ele se denomina uma espécie de um agricultor. Aqueles que fazem parte, inclusive, da Frente Parlamentar Agropecuária, inclusive eu vou passar uns vídeos aqui para vocês verem. Essas pessoas não têm as mãos com calhos, com bolhas, não, porque eles não trabalham. Quem trabalha a terra é o homem rural, é o homem e a mulher rural, que põem os pés descalços na terra, na superfície da terra. Esses que se autodenominam agricultores, eles não são agricultores. Eles são o senhorio, é a casa grande. É a casa grande, contemporânea, é a escravidão contemporânea, é a servidão voluntária contemporânea, coagida, cooptada, que trabalham também para esses aí, dessas frentes parlamentares, desse tal de invasão zero que saiu agora, que não é de agora. Começou aqui na Bahia, aqui onde estou, na Bahia. Você sabia disso? Vou mostrar aqui algo para vocês. Tá vendo esses bilhetes aqui? Isso é resultado de 2 meses ganhando na Loto Fácil. Eu resolvi colocar minha cara e mostrar para você. E foi lançada hoje a Frente Parlamentar da Invasão Zero, que é composta por 200 deputados e senadores, com o objetivo de combater a insegurança jurídica e violência no campo. A instalação desta Frente Parlamentar Invasão Zero, ela que é composta por deputados e senadores e também pela sociedade civil organizada, por inúmeros sindicatos rurais, e nós não permitiremos mais a insegurança jurídica e também a violência no campo. Hoje, com a presença do nosso sempre presidente Jair Bolsonaro, e por que do convite? Pelo sucesso na sua gestão referente principalmente ao combate dessas invasões. Algumas coisas que foram feitas pelo nosso governo que levou a segurança no campo, a tranquilidade, a paz, até mesmo o aumento da produtividade. Qual paz? No campo, aos produtores rurais. Paz para quem? Paz para quantos? Que eles levaram ou trazeram as benfeitorias? Para quem? Quem é que está realmente, quem é que usufrui das benfeitorias desse suposto homem de campo, que não é do campo? Vamos lá, eu vou mostrar um pouco mais, ainda tem os vídeos, muita paciência, que nós vamos deter em alguns aspectos importantes para a gente entender como funciona a questão do direito à propriedade e o direito à terra. Vamos lá. Isso aqui é indispensável que as pessoas tenham esse conhecimento, principalmente os parentes. Por quê? Porque eu vejo muita confusão pelas redes sociais, eu vejo muita discussão banal, trivial, pelas redes em WhatsApp, onde as pessoas falam coisas sem ter o mínimo de conhecimento de causa. E mesmo um conhecimento legal sobre esse aspecto jurídico que constitui a luta pela terra e pelo território, que não é de exclusividade deles. É exclusividade do povo, dos povos, aliás, de todos os povos que compõem essa grande gleba que chamam de povo. Isso aí tem que ficar muito claro, pessoal, é básico. Mas vamos lá que chegamos lá. Os produtos rurais, nós tivemos, em grande parte, o sucesso da nossa economia e também a segurança alimentar. E a gente precisava ter esse reforço importante de uma frente parlamentar específica para tratar do direito da propriedade, e é isso que os nossos parlamentares vão estar investigando, vão conseguir acompanhar cada uma dessas questões fundiárias do país. E esta frente parlamentar da Invasão Zero vai cumprir o papel de defender o pilar da economia brasileira, que é aquele ligado à produção no campo. Pequenos, médios e grandes produtores
que vem sofrendo. Aqui tem 3 balelas. A questão da segurança jurídica, na questão fundiária, a questão da segurança alimentar, que é outra balela. Eles não produzem alimentos, eles produzem derivados da soja para alimentar animais. Lá na China, a China é a maior compradora, né? A China é a maior subsidiária da soja brasileira, dos grãos, né? Ele não produz comida para o brasileiro, comida. Sabe o que é comida? Aquilo que a gente vai no supermercado, a gente que vai nos hortifrutis, frutas, legumes, que a gente poderia plantar nos pequenos espaços onde a gente está, como eu faço aqui em casa, plantar um tomatinho, plantar um chuchu ali fora. Alimentos e comida é a comida com a qual as propriedades químicas desses alimentos produzem vitalidade orgânica. E quanto mais saudáveis esses alimentos, maior é a possibilidade, ou haveria, ou deveria haver possibilidades de a gente ter uma longevidade sadia, de não precisar, inclusive, dar dinheiro para a indústria farmacológica, ou criar a indústria dos hospitais e clínicas privadas. Então, não tem segurança alimentar. Eles não produzem comida. Quem produz comida é o pequeno agricultor rural. Esse que produz alimento que eles mesmos comem. Quem produz tomate, para produzir tomate, tem que colocar o pé descalço na terra. Ah, mas hoje em dia tem ferramentas novas, tem tecnologias. Beleza, nada contra. Pode usar, inclusive, para facilitar a produção de tomates. Agora, que a produção de tomates gere conflitos para ver quem produz mais tomate, quem produz menos, quem está tomando supostamente a minha terra porque eu não consigo produzir mais tomates, isso é outra coisa. Isso aí é politicagem, isso aí é sacanagem, isso aí é balela, tudo que eles falam. A questão da invasão é uma questão histórica. Quem invadiu aqui foram os portugueses, já começa aí. Já começa ali. E os portugueses que vieram para cá, se eles bem vieram em busca de ouro e prata, mas eles encontraram terras propícias para quê? Para a monocultura, para depois ter cana-de-açúcar, café, cacau. Mas quem produzia o cacau era o senhor da fazenda? Não, eram os escravos. E hoje, quem produz tomates? Quem produz feijão orgânico? Quem produz frutas naturais, frutas sadias? É o pequeno agricultor rural, é o indígena também, é o quilombola, é o ribeirinho, é o agricultor rural, é a família que tem uma pequena propriedade. E outra coisa que nós temos de discutir, galera, é a questão de propriedade. O que é propriedade? Tudo bem, é próprio. Próprio de quem? De quantos? Por quê? Vamos lá, se a própria Bíblia diz que a terra é para todos, por que a terra foi dividida desse modo como nós conhecemos até hoje? Nós temos que fazer esses questionamentos. Eu não sou religioso, coisa nenhuma. Mas, se a gente for fazer uma análise a partir da letra escrita, bom, vamos ver a Bíblia. Vamos ver os tempos de Abraão, Caim e Abel, que inclusive o José Saramago, o escritor português, escreveu um livro que se chama Caim, e aí onde ele retrata de uma forma irônica, mas muito certa, a questão da luta por propriedade, a propriedade privada, que depois, com o Império Romano, ela se assenta como conceito jurídico no Império Romano, e que depois, com o direito anglo-saxônico, ele se espalha como fogo da palha. E aí todo mundo decidiu tomar para si um pedaço de um território que nunca lhe pertenceu e que, ainda por cima, tem rastros de sangue. Isso acontece até hoje, aqui, inclusive aqui na Bahia. Então, esse papinho deles é só para a bolha deles.
Só que eu quero mostrar mais umas coisas ainda para que vocês comecem a entrar na reflexividade. Esses vídeos que eu faço, e eu deixo bem claro isso aqui, porque tem gente que fica criticando e falando abobrinha. Esses vídeos que eu faço aqui é para orientar. Não é para dizer que eu tenho a verdade, ou porque eu quero me promover, ou que eu sou bambambam, eu não sou bambambam de nada. E para que vocês entrem em reflexão, e ainda por cima, eu coloco todos os dados e todas as coisas que ainda a gente vai falar aqui, vai ficar na descrição do vídeo. Para quê? Para que você mesmo clique em cima e leia. Porque senão, você vai ser abocanhado por esses papos furados que andam rolando por aí, via redes sociais também, e principalmente via redes sociais, e vocês ficam acreditando num discurso, né, carregando esse cadáver que não te pertence. Então, você que também é peão, que está fudido aí, trabalhando nas ruas das grandes cidades, ou mesmo você profissional, que acha que porque tem um saláriozinho aí de 4, 5 mil, já está... Não, você está sofrendo riscos também de perder o teu território, principalmente hoje com a especulação imobiliária nas grandes zonas urbanas. Vamos lá que a gente vai chegar nisso. Que vem sofrendo, e o outro lado dessa moeda, que são os abusos, os crimes, as extorsões, os crimes cometidos pelas lideranças desses grupos sem terra em cima dos mais humildes. Isso aqui é balela. Crime de quê? Crime de quê? A morte de líderes sem terra, a morte de indígenas, de lideranças, a morte o assassinato vil de Yalorixás, Babalorixás, como aconteceu aqui do meu lado também, onde estou, aqui em Simões Filho. Lembra da morte daquela famosa Yalorixá por causa também de terra, de território para especulação imobiliária? A briga que tem com o padre Júlio Lancelotti não é por causa de briga também imobiliária? Então, não, isso aqui não é um assunto novo. E eu quero mostrar outro vídeo aqui para vocês, para ir nos adentrando no tema de maneira tal que, pelo menos de forma parabólica, vocês compreendam onde que a gente quer chegar. Já se passou um aqui, agora... E foi lançada hoje a Frente Parlamentar da Invasão Zero, que é composta por 200 deputados e senadores, com o objetivo de combater a insegurança jurídica e violência no campo. A instalação desta Frente Parlamentar Invasão Zero, ela que é composta então, 200 parlamentares. Aqui, quando invadiram a aldeia dos parentes Pataxó, foram 200 fazendeiros, né? Napoleão e seus 100 soldados, que agora são 200, né? Agora eu vou mostrar outro vídeo. Esse aqui é um pouquinho mais longo, mas para chegarmos na centralidade do tema que estamos tratando, claro. Bom, e a gente vai conversar com Anderson Aguiar, é uma liderança do agronegócio e especialmente quando se trata da segurança jurídica sobre o direito de propriedade. Anderson, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os nossos amigos aí do Sucesso do Campo. Quando a gente fala de segurança jurídica do direito de propriedade, nós estamos falando de algo que é sagrado e sacramentado pela Constituição. Mas, na realidade, não é isso que a gente está vendo. Qual que é o objetivo? O que é que vocês estão fazendo esse movimento? Que movimento é esse do Invasão Zero? O movimento Invasão Zero é um movimento que nasceu na Bahia. É uma atitude que partiu direto dos produtores rurais baianos, né? E que nos chamaram também aqui em Goiás para fazer com esse estado nosso, que é irmão, né, da Bahia, na defesa da propriedade privada. Nós estamos hoje trabalhando contra as invasões do MST. A Bahia tem padecido, né, pela inércia do governo do estado da Bahia, pela falta do cumprimento da lei, né, e pelos atos terroristas do MST que tem invadido as propriedades
Aí, na ó. Bahia, não só na Bahia, mas ao redor. Novamente a questão dos movimentos terroristas. Então, é a paranoia macatiana, né? Antes primeiro foram os marcianos, no início do século XX, com o escritor H.G. Wells, quem falou sobre a Guerra dos Mundos, né? Escreveu um livro, possível tem um filme também, para vocês verem. E eu vou lá pesquisar e eu vou colocar para vocês assistirem. Tem o livro do H.G. Wells, História dos Mundos, que eram de dois mundos que se confrontavam e um ia invadir o espaço dos outros. E, por um acaso, isso aqui acontece na cidade de Nova York, que vai ligar, inclusive, com uma outra coisa que eu vou mostrar aqui, que é o livro do Friedrich Engels, A Origem da Família da Propriedade Privada, né? Que ele fala sobre os iroqueses, que são os povos originários do que hoje conhecemos como Nova York, que também foi usurpada, foi destruída, a ilha foi desmatada de uma forma violenta e agressiva, né? Quem não conhece a fundação de Nova York, já vamos fazer um vídeo sobre isso aí, porque eu tenho muita documentação ao respeito. Mas vamos continuar aqui com o vídeo do, do rapaz que está falando. No Brasil. E nós, então, resolvemos montar um grupo de fazer frente. Primeiro, trabalhando aqui no Congresso Nacional, com a interlocução com os senadores. Nós estamos trabalhando direto com a CPI do MST. Nós falamos com o presidente da CPI. Nós falamos também com o relator, o deputado Ricardo Salles. Estamos falando com os deputados, senadores. Estamos com a Frente Parlamentar da Agricultura. Estivemos agora pela manhã com a deputada Marussa e diversos deputados. Deputado Felipe, lá do Tocantins. Então, o que nós estamos fazendo é um trabalho de contenção, um trabalho onde nós estamos trabalhando aqui dentro do Congresso para convencer o Congresso do nosso direito constitucional, do direito inalienável da propriedade privada que é previsto na Constituição. Anderson, também a gente tem o argumento dele. Aí, esse direito inalienável que ele fala é um direito inalienável que vem desde a Constituição de 1824, mas que se tornou lei lá pelos anos 60. Já vamos chegar ali. O direito à propriedade tem várias questões, mas antes de parar nisso, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu quero que vocês vejam, porque tem algo também que as pessoas sofrem muito aqui, que se chama falta de memória. Já não é memória episódica, clínica, situação que tem se tornado tema da clínica psicanalítica, inclusive. Não, aqui nós estamos falando de memória coletiva, memória histórica coletiva, que é algo gravíssimo que acontece em alguns países, como, por exemplo, o Brasil. Aqui, as pessoas perdem a memória muito rapidamente. Mas, para refrescar, eu quero mostrar uma notícia para vocês do ano passado, quando uma parlamentar da Frente Parlamentar Agropecuária, de origem catarinense, né, falou que haveria um banho de sangue. Isso foi em setembro do ano passado. Vou compartilhar aqui a tela, certo? Para que a gente veja junto esse fato, que inclusive foi denunciado pelo site, que é um meio de comunicação também, o canal De Olhos nos Ruralistas. Eu vou compartilhar aqui isso. Vou diminuir aqui a tela, para ver se a gente pode ver juntos, certo? Aí, ó. De olho nos ruralistas. Ó, a fala de Carolina de Tone sobre banho de sangue ganha repercussão jurídica. Então, nós vemos aqui, ó, ela também fazia parte dos CACs, né? Bom, aqui fala sobre a PIB, né? Teve o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, que defendeu, teve um excelente posicionamento, muito ético, de denunciar, de chamar a atenção na época, né,
de todo o sistema jurídico para investigar essa mulher, porque é criminosa, é uma fala criminosa. Dizer em público que você vai matar alguém ou vai tentar aniquilar a vida ou a vida de uma comunidade, seja ela quem for, consubstancia crime e crime dentro do direito penal. Mas, então, e aqui eles falam, né? As falas violentas e ameaçadoras da deputada Caroline de Toni, PL Santa Catarina, durante uma coletiva de imprensa promovida pela Frente Parlamentar Agropecuária, FPA, em 27 de setembro, isso aqui foi o ano passado, geraram uma reação imediata do movimento indígena e de membros do Congresso. Na ocasião, a líder ruralista comentava a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tornou a tese do marco temporal inconstitucional, conforme revelado pelo De Olho nos Ruralistas. E aí ela, bom, aqui tem uma análise, né? Já fala sobre entrar com uma ação, uma representação no Ministério Público, e eu não sei em que acabou isso aí, mas aqui nós podemos ver, por exemplo, a fala dela. A decisão do marco temporal, que vem relativizar a propriedade privada e gerar uma imensa segurança jurídica no campo, ela vai trazer um banho de sangue no campo brasileiro. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Ontem nós não tivemos votações e deliberações nessa casa. Hoje nós não tivemos e não vamos ter. Amanhã nós também não teremos. E isso é uma obstrução. Aqui é a casa que representa o povo brasileiro, não o STF usurpando o papel do parlamento. E aí eu apresentei, junto com os demais colegas, nós já estamos concluindo as 171 assinaturas, a PEC do equilíbrio dos poderes. Ele precisa perceber que os laudos antropológicos que deram origem à pseudo-demarcação de terra foi uma encomenda de Maonde na mão de vigaristas. Não foi os índios que pediram. Tem 200 anos de manobras para que as terras estejam sempre disponíveis para o mercado. Se isso for favorável aos ruralistas, a gente vê assim que é o genocídio, porque a gente já lutava com os brancos têm arma de fogo, né? Hoje tem a arma que é a caneta, né? E eles vão nos matar dessa forma, a canetada, né? No meu estado de Rondônia, nós temos... E é isso, pessoal. Isso aqui eu queria trazer, inclusive vai ficar na descrição do vídeo, o site de Olho dos Ruralistas. E vamos lá, eu quero mostrar agora algo que precisa ser lido e entendido, né? Existe uma lei que eles reclamam, que é a Lei 4.504, de 30 de novembro de 64, perdão. Deixa eu aqui eu compartilhar a tela, porque às vezes fica difícil tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aqui, ó. Isso. Então, aqui eu vou compartilhar a tela com vocês, e a gente vai dar uma repassada, assim, muito por cima, porque se eu for ler toda essa disposição constitucional, o vídeo iria ficar um pouco mais extenso. Mas, então, e eles defendem isso, inclusive já vai passar isso no vídeo, mas antes de passar o vídeo, eu quero mostrar, primeiro, essa lei dispõe de terras, sobre o Estatuto da Terra e de outras providências, em função de novas figuras jurídicas que ingressaram após o começo da ditadura militar. Então, quer dizer
que mesmo com esse dispositivo que eles hoje alegam se defender, ou seja, com essa lei 4.504, eles querem, é como se eles estivessem querendo retornar a um tempo, né? Eles têm saudade de um tempo onde eles podiam fazer o que eles bem quiserem, porque não tinha nenhum órgão que regularize ou tente neutralizar a fome de abocanhar terras, né? E eu sempre utilizo o termo abocanhar, porque é aquela bocona grande, né? Que abocanha, que é mais e mais e mais, e ela engorda, mas ela quer mais, e quanto mais engorda, mais quer. Então, a lógica dos ruralistas, a lógica desse modelo de colonização é justamente usurpar terras, ocupá-las, se assentar nelas e depois acusar os outros de invasão, que o que está acontecendo agora com esse grupo Invasão Zero, que agora se tornou, desde o ano passado, aliás, se tornaram bancadas, já existe o boi, a Bíblia e a bala, e tem o recurso que seria o grupo armado dessa extrema-direita, oligárquica, ruralista, que é a tal de Invasão Zero. Se a gente for fazer também uma leitura psicológica, desde o ponto de vista freudiano, seria exatamente uma projeção psíquica do que eles são, querendo transferi-la aos outros. Aos outros quem? Aos setores mais miserabilizados e empobrecidos do país. E num país onde nunca houve reforma agrária, porque aqui nunca houve nenhuma agrária reforma, né? Vamos a invertir também os conceitos. Não houve reforma agrária porque não houve uma agrária reforma, ou seja, agrariamente, o modelo de produção de alimentos ficou atrelado a uma questão do século XIX, que são as commodities, que antigamente se chamava de matérias-primas, e depois, eufemisticamente, se torna uma palavra bonita, que eles gostam, né, de decorar as palavras, né? Então, eles chamam de commodity, né, que é uma palavra, inclusive, inglesa, né? A esse modelo eles querem retornar. É o modelo na qual toda a extrema-direita da América do Sul quer retornar, né? Um modelo agroexportador lá na Argentina, agora com o novo presidente Milei, o modelo de vitivinicultura do Chile, das fazendas do século XIX, né? Também grande parte da Argentina, né? As casas grandes e senzalas nas minas de Potosí, né? Aquelas covas da morte das minas de Potosí, né? Eles querem voltar à época do pau-brasil aqui, quando os portugueses levam essa madeira para Portugal, eles querem voltar, inclusive, para o próprio sistema escravagista que houve durante séculos e que o Brasil se tornou o maior país com ingresso de escravizados vindos da África, né? E no trajeto entre a Europa e o Brasil está um dos países onde mais africanos que foram retirados à força de suas terras foram jogados no mar, né? Daí, inclusive, Porto de Galinhas, no Recife. Porto de Galinhas porque eram os galinhas que chegavam, que eram os escravizados, né? E ali os tubarões começaram tubarões de outros lugares do mundo, de outros oceanos, começaram a vir porque havia muita carne e eles comiam, e era carne dos escravizados, ou que morriam na viagem devido às péssimas condições, ou porque ele recebia castigos corporais, né, e acabava morrendo também, e eram jogados para os tubarões, né, para as baleias, os peixes, né? Nada contra o tubarão, a baleia, o peixe, eles jamais iriam imaginar que o corpo que eles estavam devorando era o corpo de um escravizado negro africano que não tinha nada a ver com um sistema europeu, moderno, ocidental. Ele não tem culpa, né? Enfim, vamos deixar eles para lá. Aqui
Eu vou esconder aqui a minha carapela aqui. Isso, maravilha. Então, é essa lei. Mas o que diz essa lei? Ó, isso aqui vai ficar na descrição do vídeo, tá, galera? Para vocês lerem aí, quem quiser ler, para você que está estudando direito, eu acho legal também se debruçar nisso. Aliás, eu também vou fazer um alerta para os parentes que estão estudando direito. Não fiquem apenas com aquilo que dá o concurso. Não fiquem apenas com os gabaritos que dizem que vocês devem ler ou estudar para se preparar para esses concursos. Vocês têm que fazer outras leituras, porque o direito ele é muito amplo, muito complexo e, ao mesmo tempo, ele adensa em questões que são primordiais para defender os parentes que estão nos territórios das florestas, nos territórios rurais e também nos territórios urbanos, que são as grandes favelas, as comunidades, né? as zonas especiais de interesse social. Aliás, amanhã nós vamos fazer um ao vivo com o pessoal do ZEIS, lá de Fortaleza, o ZEIS Titãozinho, tá bom? Então, amanhã, às 6h30, a gente vai fazer esse ao vivo com o pessoal ali. Vamos aqui, então. Então, o que diz a lei? O artigo 1º, esta lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. Considera-se reforma agrária um conjunto de medidas que visam a promover melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender os princípios da justiça social e ao aumento de produtividade, coisa que na época da ditadura militar não rolou, né? Então, mas se eles já consideravam reforma agrária conjunto de medidas que visem promover a distribuição de terras, pergunta que fica, cadê a distribuição de terras? Em 1949, a China conseguiu fazer reforma agrária. Qual foi a reforma agrária deles? Exatamente, justamente foi a distribuição equânime das terras, não igualitárias, equânime, ou seja, se estipulou tantas hectares ou tantos acres de terra por população devidamente já censada, né, e reconhecida. Então, essas pessoas ganharam de forma comunitária terras para quê? Para produzir alimentos. Então, uma parte, logicamente, iria para o Estado centralizado, mas grande parte possível da produção ia para a própria comunidade. E o sentido de comunidade na China não tem nada a ver com a perspectiva ocidental. Comunidade na China são os cantones, canton. Cada cantão é uma comunidade. É como se fosse cada favela uma comunidade. Então, todo o cantão chinês, ele se beneficiava e ainda se beneficia com a produção de alimentos e também de outros itens para aumentar, inclusive, o produto interno bruto deles. Então, também tem criação de gado, bovino, mineração, armas, tecnologia, eles têm várias coisas também, obviamente, mas a gente não vai falar disso, a gente está se concentrando no tema da terra e do território. Então, no Brasil não houve reforma agrária, aliás, nos países da América do Sul, não houve reforma agrária, quase nenhum país, né? Nós vemos a Argentina, quem já conhece o Chile, quem já foi para a Colômbia, sabe que todas as terras têm um sentido de propriedade privada. De onde que vem essa propriedade privada? Essa propriedade privada vem, historicamente, desde a conjunção que houve entre a Igreja Católica e o Império Romano, desde os primeiros séculos da história, né? Então, é necessário também compenetrar na história para entender isso. Só que isso aí também me levaria muito mais tempo poder explicar de forma mais detalhada, né? Então, mas é desde lá, por quê? Porque a Igreja Católica, e vale ressaltar isso aqui em tempos de fundamentalismo religioso, a Igreja Católica também ela é subsidiária, fiduciária e consuetudinária de bens e imóveis em muitas partes do planeta, se não em todo o planeta. Primeiro porque o expansionismo catolicista, ele foi inclusive até as beiradas dos bretões, lá, né? O que hoje é País de Gales, Escócia, Irlanda, tanto aí que houve justamente muitos conflitos devido ao choque de subjetividades metafísicas que conflituavam entre si.
Mas, atrás disso, o vício desses conflitos também tinha a ver com a toma de terras, de territórios, expulsar comunidades. Inclusive, na história da Irlanda, existe a separação da Irlanda do Norte e a Irlanda, né, com capital Dublin, mas que isso foi fruto de uma divisão de bolo territorial até hoje injusta e mal resolvida e dúbia. Isso não sou eu que estou falando, existem muitos historiadores que falam sobre a questão, inclusive, territorial das duas Irlandas. Mas, no caso do Brasil, a gente não pode falar o mesmo, porque não existe conflito fundiário entre digamos, duas fases religiosas. Se bem está a questão da religiosidade atrás disso, porque eles acreditam em quê? Pátria, família, Deus e propriedade, né? Então, para eles, a pátria E o Brasil passa a ser o quê? Assim como a América Latina e todos os países que a compõem, os nomes dos países, eles surgiram em torno de quê? O nome Chile, o nome Brasil, Peru, Bolívia, Argentina, Colômbia, esses são nomes dados, que são nomes para diferenciar um território de um senhorio de outro território de outro senhorio. Então, tinha os soberanos conquistadores espanhóis e tinha os portugueses. E eles foram os primeiros a disputarem essas terras. Então, de quem que vai ser a Colômbia? Não, é minha. Não, eu vi primeiro. Beleza, fica... Tá, a Fazenda Colômbia é tua. Brasil, para quem vai ficar o Brasil? Oh, não, quem eu vi primeiro, que eu cheguei antes. Não, Aí eles começaram a dividir o bolo. Isso aqui começa, inclusive, desde o Tratado de Tordesilhas, lá pelo 1496. E começa de lá, depois tiveram vários tratados. Tem um tal de Tratado de Madrid, onde também houve divisão de território. A Conferência de Berlim, divisão de terras e territórios. Então, é a mesma coisa. E essas figuras que aparecem agora, desde essa frente parlamentar, do coisa lá, do Invasão Zero, eles trazem a mesma narrativa que já era a narrativa daqueles que, inclusive, no caso do Brasil, desde 1822, eles já vinham falando, porque eles já tinham os jornais, os periódicos da época, nos jornais da época, né? Então, essa grande mídia que havia durante o século XIX, século XX, estava nas mãos de quem? Nas mãos dos bambambam das terras, dos territórios. Então, já são proprietários de terras. E a Igreja Católica é a maior proprietária de bens imóveis em muitas partes do mundo. Algumas foram, digamos assim, permutadas ou reembolsadas, mas a maioria ainda, as igrejas, tem regiões como a Praça da Sé, todo o centro extensivo da Sé, ali em São Paulo, é da Igreja Católica, todo o centro extensivo de Salvador é da Igreja Católica, o solo pertence a ela, né? A fundação de São Paulo começou com o quê? Com uma usurpação de terra e um esbulho, né? Na cara dura, um esbulho na cara dura. Isso aqui agora é nosso, São Paulo é de Piratininga, e foda-se quem perdeu, porque para que alguém ganhe, alguém tem de perder, né? E como não houve reforma agrária, até por um desconhecimento da história, então nós temos esses conflitos até hoje. No artigo 2 dessa lei, ela diz: é assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social nas formas previstas nesta lei. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias, mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais, observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivam, e depois tem o parágrafo do dever do poder público, que é promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra. Trabalhador rural é aquele que sabe mexer na terra, aquele que sabe plantar, que sabe colher, que mesmo que tenha um trator, ele pode ter até uma trilhadora, uma trilhadeira, que chama aquelas máquinas enormes, né? Pode até ter, mas ele tem que ter
minimamente o perfil de um trabalhador rural, não porque se diga, mas estamos no século XXI, o trabalhador rural não vai estar igual como naqueles história em quadrinho da Mônica e o Cascão. É claro que não, gente, pelo amor, claro que não. Mas o produtor rural, na sua concepção, ele é aquele que produz o quê? Alimentos para que outros organismos vivos possam se beneficiar e com esse benefício haja também uma utilidade da terra, que é o que eles chamam de função social. Eu tenho minhas críticas bastante pertinentes ao conceito de função social. Aliás, eu tenho muitas críticas ao direito romano. Se eu fosse começar lá por Ulpiano, Justiniano, Celsius, Vinícius, Quíquero e a porra toda, a gente levaria um século discutindo, mas é necessário fazer a crítica ao direito. Por quê? Porque a questão indígena é, de fato, uma crítica direta ao direito de propriedade, ao direito romano, né? a como têm sido formulados mediante as teses econômicas, Código Florestal, Código de Mineração, né? O Estatuto da Terra, isso aí tem que ter um criticismo, nós temos que criar, inclusive, um grupo de críticos do direito, porque esse mesmo direito que dá o aval para que esses grupos como Invasão Zero, né, se ensenhoreiem das consciências e das terras e dos territórios e dos nossos próprios corpos, eles, além do mais, eles se ensenhoreiam dos grandes poderes, eles estão nos grandes poderes e abrem as portas e as janelas, para não dizer que abrem as pernas, para o grande capital estrangeiro, em forma de lobby. Mas esse termo função social é justamente determina esse modelo de produção, que é o modelo de produção capitalista. Não é que cumpra a função social, porque nenhuma terra existe, não existe terra nua, o conceito de terra nua, não existe o conceito de terra desértica, né, ou desabitada, não existe. Não existe terra improdutiva, isso não existe, isso só existe como figura jurídica, dentro do âmbito do direito romano, com todos os seus códigos. Ele só pode existir ali. Mas, já que a guerra é da caneta contra a flecha, vamos ter que fazer a crítica à caneta e aquilo que a caneta escreve. Então, tudo pode ser utilitarista. Mas na visão dos povos indígenas e dos afro-indígenas e dos quilombolas, não existe, a terra é sagrada. Mas eles também dizem que a terra deles também é sagrada, só que essa sacramentalização que eles têm é meramente econômica. É meramente econômica. A sacralidade ou a sacralização das terras, dos territórios, dos elementos que a compõem, para os povos indígenas, para nós indígenas, no geral, quase toda a Biayala, ou América Latina, é a mesma cosmogonia, a mesma cosmovisão, praticamente, ela é sagrada em tanto que espírito. E o termo espírito não tem o mesmo significado que o espírito para os romanos. O espírito, para nós, ele vem das entidades. E as entidades são aquelas que estão do nosso lado e da qual nós temos um convívio com elas. Por exemplo, uma árvore. Por que a gente defende as árvores? Só porque dá sombra? Isso é um pensamento utilitarista. Não, a gente defende a árvore, sim, porque também dá sombra, frutos e tal. Mas nós defendemos a árvore porque a árvore é componente da terra. Quando uma árvore é derrubada, quem sofre é a árvore, todos os organismos vivos ou micro-organismos, a terra sofre e o ambiente em geral sofre. Tudo que o homem consegue fazer contra ela, se volta contra ele. Se volta contra nós, inclusive, que não somos destrutores de árvores. Eu nunca derrubei uma árvore na minha vida. Nunca tive coragem, nem para matar uma galinha para comer. Porque a sacralidade da terra para os povos indígenas não está
regrada por uma lei, por uma legislação, pelo direito romano, pelo direito à propriedade, pelo direito constitucional, pelo direito penal, pelo Código Civil. Ela é regrada pela nossa própria pertença a ela. E a luta que estabelecemos, que é a luta que, inclusive, eu faço aqui desde a comunicação, é a luta justamente para tentar elucidar essas coisas que são indispensáveis para as pessoas saberem. A sacralização para eles, para esses invasão zero, essa frente parlamentar agropecuária, esses 200 deputados, senadores, para eles é meramente econômica, eles não têm alguma relação espiritual com a terra, nenhuma. Até um cachorro que eles tenham, eles não veem um cachorro como parte da família, como acontece, por exemplo, com as pessoas que vivem em apartamentos nas grandes cidades. A relação que eles têm com os cachorros é que o cachorro está aí para cuidar da propriedade dele, para latir quando vem alguém de fora, um intruso, segundo eles. Eles não têm, eles em nada, eles são robôs. Eles não são seres humanos igual a nós, não são de carne e osso como nós, eles não têm sentimento, são pessoas sem sentimento algum, eles não têm emoção alguma, são psicopatas coloniais, porque são descendentes dos que vieram enchendo a barriga de vinho e brindando pela divisão dos bolos territoriais. Aliás, tem um filme que relata o tal descobrimento do Brasil, esqueci o diretor aí, que ele retrata o grande brinde entre cavalheiros, entre canalhas. E a partir de então, até o dia de hoje, até nesse momento que estou fazendo esse vídeo, hoje, dia 28 de janeiro, a situação não mudou em nada. Sai governo, entra governo, que democracia, que tirania, que ditadura, que não sei o quê, e não muda nada. Porque o que tem que mudar é a caneta. E tem que mudar a caneta e tem que mudar a escrita do direito, disso que estou lendo aqui. Isso que tem que mudar. Ah, mas o artigo 231 da Constituição, sim, perfeito. Mas se a gente for fazer uma análise semântica, não significa nada. Então, eles se aproveitam disso, os canalhas se aproveitam disso, e eles vêm com uma contranarrativa que tenta deslegitimar a própria Constituição e principalmente as cláusulas pétreas, e ainda ameaçam em criar uma nova Constituição. O que seria essa nova Constituição? A Constituição moldada com esse pensamento dodecanônico, né, visando abocanhar as terras, custa o que custar. Não importa quem vai sobrar no meio do caminho. Então, os crimes, os assassinatos, as perseguições das quais que nós estamos vendo, são exatamente a consequência desse modelo de discurso, amparado pelo direito, pelas leis, embora a lei está muito bonita, do jeito que está, tem muita coisa aqui que vale a pena ler, né? Aqui, por exemplo, o que é um módulo rural, o que é um latifúndio, o que é um minifúndio, né? Essas coisas precisam ser lidas, e para ser lidas, não é para ser lidas e serem obedecidas, essas leis são para ser lidas e serem criticadas, para serem criticadas essas leis, porque quem pegou a caneta para assinar embaixo, ou para escrever essa lei, não foi o indígena, não foi o empobrecido, não foi o trabalhador rural, verdadeiro ou real, né? Não foi a dona de casa, não foi a diarista, não é o uberizado, não é o operário, não é, o gari, não, são os colarinhos brancos, continuam sendo eles. Ah, não, mas agora tem população trans no poder, tem indígena, tem negro. São eles. São eles que dizem quem vai ser presidente e quem não vai. Porque se para eles o Lula não dá, eles podem tranquilamente botar ele para fora. Não tem problema. Eles são fortemente armados, eles têm milícias por toda parte e eles estão em tudo que é ilegal, narcotráfico, tráfico de mulheres, de crianças, de órgãos, garimpo ilegal, madeira, tudo, nióbio, a porra toda. Então,
qual que é a ideia de... Quem vai ter paciência para assistir esse vídeo, eu peço paciência, né? Que essas leis, sim, servem para a gente se defender. Mas, ao mesmo tempo, quem estuda direito, ela tem que fazer a crítica porque ela é incompleta. Todas as leis são incompletas e elas possuem seus próprios limites. Ela tem uma limitação. Inclusive, mais, me parece que aqui, deixa eu ver, eu tenho um texto aqui que fala sobre as limitações. Isso mesmo, eu vou compartilhar. Esse aqui eu quero também que vocês prestem muita atenção. Vou compartilhar o link na descrição do vídeo, eu prometo. Né? Esse aqui é uma edição especial que eu estou fazendo aqui, porque é necessário falar dessas coisas, galera. O pessoal está muito aí nas redes sociais, não sei o quê, que mexe o rabinho, que não sei o quê, mas enquanto vocês estão aí entretidos, eles estão dali que dali. E vocês não estão sentindo como o negócio está penetrando, né? Então, eu vou compartilhar aqui. Aliás, aqui a gente não tem feriado, não tem domingo, não tem segunda, não tem aniversário, não tem nada aqui. Aqui a luta é todo dia, porque eles não dormem. Enquanto vocês dormem, eles estão pensando como foder a vida de vocês. E a gente está querendo fazer o contrário, a gente está querendo aqui levar lucidez, elucidar fatos e mostrar para as pessoas como a situação está rolando e as pessoas entrarem pelo menos uma mínima reflexão e depois ver o que a gente pode fazer em conjunto, porque já está na hora de sair para a rua e frear esses caras, frear eles. Que o próprio sistema democrático, essa tal de democracia, Estado democrático de direito, esse mesmo sistema deixou esse pessoal ingressar no mundo da altas esferas políticas. E hoje nem eles sabem como tirar de cima esse pessoal. Eles mesmos fazem as mutretas, e é como o livro do Stevenson, do Robert Stevenson, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. São tão parecidos o Frankenstein com o seu médico, com aquele que arquitetou ele, que depois se confunde de tal maneira que a gente não sabe quem é o Frankenstein e quem é o médico e o monstro. Então, por isso que... Desculpa. Por isso que a gente faz esse tipo de encontros pelo canal, e é para que vocês compartilhem, para que vocês comentem, para que vocês curtam, ajudem também ao canal. Aliás, o canal é muito grato. Nós já ultrapassamos os 500 inscritos. Vocês não imaginam o que significa para um canal tão pequeno, para uma pessoa como eu chegar a 500 inscritos, nem eu estou acreditando. Mas isso aqui não tem nada de meritocracia, não. Isso aqui aconteceu e acontece graças a vocês e a ajuda também de vocês. O Pix pequeno, nem que seja 5, 10 pila, já ajuda a gente. Ajuda por quê? Porque a gente tem que ler, a gente tem que pesquisar, tem que ver arquivos históricos, tem que preparar um script, tem que pagar a internet, tem que comer, tem que viver. E isso aí produz o quê? Produz um tempo para a gente poder levar ou trazer um pouco de conhecimento e um pouco de lucidez para que vocês tenham seus próprios insights. E entre todos, como eu disse antes, pensar o que fazer para peitar, pelo menos para neutralizar esse monstro que é o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde da nossa contemporaneidade. Então, aqui tem um artigo da Jus Brasil, que fala justamente sobre as limitações ao direito de propriedade, né? O direito de propriedade, sem dúvidas, é fundamental para garantir a circulação de riquezas, bem como a segurança jurídica. Todavia, a concepção desse direito atualmente não mais possui o caráter absoluto que ele tinha no Estado liberal. Portanto, odiernamente, o direito de propriedade é flexibilizado a fim de serem privilegiados outros direitos e princípios de relevância equiparada, tais como a função social da propriedade rural e urbana, das grandes cidades também, proteção do meio ambiente,
defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural, entre outros. Ou seja, não é mais a época do regime feudal, onde o senhor era o plenipotenciário, era o pequeno Deus, o pequeno anjo do seu território, né? Nas escaramuças dos pequenos castelos medievais, né? E onde o rei não fazia porra nenhuma porque tinha o seu servo que plantava, mas que ainda tinha direito a ter uma pequena propriedade e se alimentar com aquilo que ele produzia, mas os excedentes e alguma parte da produção iam para os senhores feudais, que, para variar, nunca trabalharam, porque esses daí da frente parlamentar não trabalham. Se eles trabalham, trabalham pensando em como foder a vida do outro, mas eles não vão para pôr as mãos na terra, plantar uma semente, colher frutos, eles não vão para isso, né? Então, é a velha história que se repete, e agora, com esse tecnofeudalismo, a situação tende a piorar. Por quê? Porque a gente fala de tecnologia, a tecnologia não é somente celular, notebook, computador, redes sociais, não. E também os aparelhos ideológicos que estão atrás das tecnologias que são produzidas por quem? Por uma elite mundial que produz tecnologia com a moral que eles se impõem que seja. Então, é esse tipo de moral que nós vivemos. Estamos usando o WhatsApp, o Windows, Baidu, aplicativo de celular, não sei o que tal. Tudo isso tem um aparelho ideológico atrás. E não é essa ideologia que eles falam de ficar adoctrinando crianças. Não, é a ideologia dodicanônica, onde tudo é modo de produção capitalista e tudo deve gerar lucro só para alguns e os outros que vão ver navios, se é que ainda existam navios, né? Então, nesse texto aqui, que é da Jus Brasil, ele fala sobre isso, mas também fala sobre a relativização desde a perspectiva de que a terra e o território devem ser compartilhados, ou seja, o princípio de solidariedade, que já é previsto constitucionalmente. Então, se relativiza, e essa relativização é até afirmativa. Por quê? Porque propõe, inclusive, para nós pensadores, ver de que modo o conceito de solidariedade entraria, inclusive, em um certo diálogo com esse diálogo religioso que eu comentei desde o início. Se na própria Bíblia diz que a terra foi feita para todos, que foi feita, não sei, para que todo mundo viva em paz, feliz, contente, pleno, não sei o que tal, pois bem, não aconteceu isso mesmo com aqueles que escreveram aquela letra minúscula chamada de livro das Sagradas Escrituras. Não está acontecendo isso, e nunca aconteceu. Aliás, como eu já falei antes, desde o Império Romano que se afirma o direito, que é o direito a quê? O direito à propriedade, o direito a ser, é um direito ontológico. Eles eram e eles são aristocracia, ou o que outros chamam de castas, ou aqui a elite econômico-financeira e cultural, enfim, são eles que ditam as regras, e quem gosta bem e quem não gostar, né, ame-o ou deixe-o, que era o lema, inclusive, na época da ditadura militar brasileira, e que é positivista, ou seja, torna tudo um pragmatismo só. Ah, você não gostou da ideia? Então, hoje eles te cancelam, te lixam pela internet, por aí vai. Antigamente, você não gostava, você tinha que fazer o quê? Bom, na época da ditadura, você tinha que pegar um avião e fora do Brasil, ou fora de quaisquer dos países que vivemos ditaduras militares. A mesma coisa, você não gostou de como são as regras do jogo, então pega teus monos, ó, e vaza, né? Esse é o sentido positivista, que é pragmático. Não gostou? Então você não é dos nossos, você não é dos meus, né? E aí vão se criando bolhas, e nisso de criar bolhas, se fragmenta a luta e, ao mesmo tempo, se fragmenta a interpretação de aquilo que supostamente as pessoas lutam. Então, quando a gente traz um elemento indispensável, que é o conhecimento, a partir dessa letra escrita, a gente deve fazer o trabalho de fazer uma exégese, de fazer uma interpretação própria. Porque muitos estudantes aqui, às vezes que vão estudar direito, inclusive parentes, só ficam com as ideias que são passadas na academia, mas eles não vão pesquisar outras coisas.
né? E eu tenho aqui ainda, olha, a natureza jurídica, aqui estão as limitações ao direito de propriedade privada, que são restrições impostas ao seu exercício e à sua extensão. Contudo, não acarreta diminuição do patrimônio de quem as suporta ou enriquecimento daquele que delas aproveita. De acordo com Cunha Gonçalves, um estudioso jurista brasileiro, podem ser classificadas em limitações de interesse público que visam beneficiar a coletividade em detrimento de eventual abuso por parte do proprietário e limitações de interesse privado, que têm por escopo conciliar interesses entre particulares. Quem são os particulares? Quais são os interesses particulares? Os interesses da Frente Parlamentar Agropecuária e seus acólitos, seus séquitos. É interesse dele. Eles têm esse papo, não, que nós pensamos nos pobres, nos miseráveis, da população brasileira. Eles tampouco, eles estão cagando e andando. Eles querem somente poder, dinheiro, lucro, e foda-se. Eles não estão nem aí nem para o cachorro deles, né? Então, nós vivemos uma oligarquia rural, né, com um pensamento medieval, imperial romano, né, atualizados com as novas tecnologias, né, e fazendo uma interpretação às avessas do que está escrito já como lei e também como cláusulas constitucionais, né? Então, aqui, e ele mostra, esse texto aqui foi o melhor texto que eu achei, e eu vou compartilhar, novamente falo, na descrição do vídeo, para vocês entenderem qual que são as limitações, inclusive, das próprias falas dessas figuras. Aliás, ainda eu vou passar mais uma parte do vídeo aqui, porque ficou uma coisa ainda no ar, né? E eu me adiantei um pouco com essa... porque é um vídeo de 11 minutos que fala sobre o movimento Invasão Zero, mas é bom ouvir esses canalhas aqui, a ver o que eles falam. Do MST, quando ele fala que está invadindo terras improdutivas. Acontece que a gente não acha. Eles não trazem para a gente o que é um conceito de terra improdutiva. Porque a gente já viu destruição de floresta, a gente já viu destruição de pomares, destruição de pesquisa, destruição de lavoura de soja. Essa questão da destruição de soja... Isso aqui, por exemplo, é uma... Não dá nem para falar, né? Eles falam de destruição das florestas. Quem mora lá no Mato Grosso, naquelas regiões, sabe que Goiás, as pessoas mais velhas devem já ter conhecido espaços que hoje é um deserto de soja. Assim existe o deserto das imobiliárias, aqui mesmo, aqui no interior da Bahia, deserto de soja. E esse deserto vai até o estado de Goiás, e até a entrada onde já divide a parte norte, né? O estado de Goiás com o Distrito Federal. É um deserto de soja. E eles falam é algo tão ridículo, tão bizarro. Eu falo com conhecimento testemunhal que aqui em Jataí aconteceu isso. O que eles têm apresentado para vocês? Algum conceito do que é a terra improdutiva? Não, porque isso é uma narrativa da esquerda que quer justificar o injustificável. Quando se há a invasão de terra, né, ele é um crime tipificado. Porém, a narrativa tenta suavizar essa atitude que está à margem da lei, né, para justificar uma atividade ilegal e que encontra amparo, por exemplo, em consonância com deputados e com setores da sociedade, até com a grande mídia. E nós temos que ter um cuidado muito grande. Por quê? Nós não podemos ter dois Brasis. Um Brasil que tem lei para alguns e para outros não. Então, não há justificativa, tá? Eles não conseguem justificar, porque terra improdutiva, se for achar terra improdutiva, não vai. Não existe, eu acabei de falar antes que não existe terra improdutiva. Não existe terra improdutiva, terra produz em qualquer lugar. Aqui mesmo, que eu estou num espacinho pequeno, já plantei um chuchu e está dando, não existe isso. Improdutividade depende muito. O próprio termo produção, como eu já falei antes, tem a ver com o capitalismo.
Esse termo produção só é válido dentro desse sistema capitalista neoliberal, devastador, colonial, colonialista. Só pode existir aí porque não existe em nenhum lugar terra improdutiva, até no meio do deserto, até mesmo no deserto mais árido do mundo, que é o deserto de Atacama, produz algum tipo de vegetação, produz algum tipo de musgos, produz algum tipo de trepadeiras. E embaixo dessa superfície desértica, se bem tem que perfurar 2.000, 3.000 metros de profundidade, tem água. Então, onde tem água, tem vida. E a maior parte do planeta é o quê? É água. Então, só pode haver vida onde tem água. E se grande parte do planeta é mais água, inclusive o nosso corpo é mais água do que sólido, quer dizer que nós também somos parte dessa cadeia produtiva, mas produtiva em tanto que ciclo natural das leis da natureza, mas não porque eles estipulem se é produtivo ou não. Isso não existe, isso só na cabeça deles. Não vai caber a quantidade de sem terra que eles alegam que tem. E no Brasil, as terras todas são produtivas. Ou elas estão preservadas, produzindo oxigênio e água, ou estão produzindo alimentos para alimentar esses próprios irresponsáveis que estão cometendo. Produção de oxigênio, produção de água. Gente, a narrativa deles é tão tosca que não dá nem para fazer uma crítica. Ah, nós temos, porque aqui onde estou está produzindo água. Não, eu não estou produzindo água. A natureza aqui não está produzindo água. Não está produzindo oxigênio. O que produz oxigênio, o que produz água, são os ciclos naturais da natureza, os ciclos próprios dela. Então, se num lugar esquenta muito e a água evapora, e nesse vapor se converte em chuva, em nuvens, cirros, cúmulos, nimbos e tal, e essas nuvens são carregadas de água que vão viajando através do espaço a céu livre, né, na atmosfera. Não é produção de água, não existe produção. A gente não produz oxigênio. Nós somos consumidores de oxigênio. Nós somos consumidores de água, mas não somos produtores de oxigênio nem de água. A gente não produz oxigênio. O oxigênio que produz são as relações físico-químicas ambientais da Terra. A água é a mesma coisa. Ela depende de muitos outros elementos, inclusive, que existem embaixo da superfície da Terra. Então, é lógico que embaixo da crosta terrestre tem alguns componentes físico-químicos e dinâmicas físico-químicas que fazem com que a água exista. Que o dia que acabar a água em todo o planeta, não vai sobrar ninguém para contar a história. E não vai haver um ser humano que diga, ah, eu inventei a água, eu inventei o oxigênio. Ninguém inventa oxigênio. Ninguém inventa água, gente, pelo amor. Cometendo esse crime de invadir a propriedade alheia. Existe algum levantamento no Brasil para saber o quanto de produção tem desses assentamentos que já foram realizados por ocasião do MST, essas invasões que depois foram legalizadas e tal, para saber se houve produção ali dentro, quem é que está morando lá, porque aqui em Jataí tem um assentamento que, de acordo com os especialistas, é a prova de que assentamento, que essa reforma agrária não funciona. De 175 assentados, me parece que apenas 5 são originais. Então, produz, lá hoje produz. Mas não foram aqueles originais que entraram na terra. Eles venderam e aí quem comprou é que produz. Fabélia, existe. Eles podem até ter razão nisso, que se chama arrendamento. Mas isso aí depende muito do espaço. Dentro de uma TI, não é permitido o arrendamento de terras. Não é permitido. Agora, dentro de um assentamento do Movimento Sem Terra, olha, eu já participei de alguns movimentos sem terras há muitos anos atrás, quando a gente fez um projeto de alfabetização para adultos e crianças em acampamentos sem terra. Inclusive, eu estive aqui no sul da Bahia, foi em 2006. Isso, em 2006,
no interior da cidade de Itamaraju, né, que já é o extremo sul da Bahia, mas em direção ao oeste, né, no meio do campo mesmo, né, uma cidadezinha que se chama São João, ainda eu lembro, né. E ali, por exemplo, era um assentamento, as pessoas estavam vivendo de barraca, né, de pequenas choças construídas com algumas matérias primas naturais da região e tal, né? E eles plantavam o quê? Comida. Inclusive, a comida que eu comia era a comida da plantação deles. E essas plantações não geravam uma grande produção, digamos assim, dentro do âmbito econômico, porque ainda estava em disputa com alguns fazendeiros. Só que essa disputa à época era jurídica, então havia-se uma liminar que tinha baixou uma na época tinha baixado uma liminar, não lembro de quem. Eu frequentava muito o Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá em Eunápolis, Bahia, a cidade ao interior de Porto Seguro, e eu conhecia o companheiro Ailton Tico, Lisboa, né? Nem sei mais dele. Conheci muita gente da CONTAG, aqui da Bahia, muitos anos atrás, né? E aí, então, e a gente ia para esses lugares e a gente comia, e alguns produtos que não havia, a gente ia buscar na cidade, mas eles produziam seus próprios alimentos. Mas, por causa dessa liminar, eles não conseguiam fazer ainda uma produção, ou seja, eles não conseguiram serem assentados legalmente para que produzam alimentos, como acontece com outros assentamentos do MST que hoje produzem alimentos. Eles produzem, comercializam, né, fazem doações. Na pandemia, por exemplo, os maiores doadores de marmitas para as pessoas em situação de rua foi do MST, com alimento orgânico, alimento saudável. Eu já fui para 2 acampamentos do ATL lá em Brasília, que a gente se alimentava com a comida que faziam pessoas do Movimento Sem Terra e com produtos que eles mesmos coleitavam e faziam o rango para um bocadão de gente. Tanto o ATL de 2022 como o de 2023 foram muito concorridos, principalmente o de 2023. Imagina os caras cozinhando, era café da manhã, era almoço e janta, e comia grego e troiano, todo mundo se alimentava e se alimentava bem, comia bem, todo mundo comíamos bem, e a comida muito gostosa, e a gente comia um tomate, a gente uma batata, a gente sentia o cheiro da batata, sentia o cheiro da terra, né? Então, essa história de que uns produzem, os outros não produzem, ele não tem a ver, não precisa ter a ver com a questão econômica, com a produção capitalista que promove lucros e ganhos, resultados, eficiências, eficazes e tal, e toda aquela lenga-lenga deles, né? E ainda eu tenho coisa para falar aqui, assim, tenho muita paciência com esse vídeo, né? Duas coisas diferentes. Uma é o crime de invasão de terra, o outro é reforma agrária. São 2 assuntos diferentes. Reforma agrária não dá direito a ninguém invadir terra. O modelo é um modelo que está ultrapassado. O INCRA, ele faz avaliação se é produtivo ou não, e depois ele faz avaliação se está produzindo ou não. Peraí, mas onde é que fica a transparência desse processo? Qual que é a metodologia para isso? E, rapaz, meus senhores, quando esses assentamentos são instalados, a verdade é que boa parte desses assentados são abandonados à própria sorte. Por quê? Porque não há uma política pública efetiva voltada para que a produção seja realmente feita. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós não somos contra a reforma agrária, nós somos contra a invasão de propriedade privada. Isso sim, nós temos que ter uma atenção muito grande, por isso nós estamos aqui, o Congresso Nacional chamando a atenção. O que precisa ser feito, Fabiano, é a reforma da lei a 4.504, que é uma lei antiga de 64, e essa lei precisa ser reduzida agora. Essa lei que eu acabei de passar para vocês antes, que aí eu fiz a leitura desde hoje, de manhã estava fazendo a leitura disso para entender
Então, eles não querem fazer uma modificação dessa lei, eles querem que essa lei seja modificada com uma letra, né, mais nova, mais atualizada, mas que a essência dessa lei continue sendo que tenha o mesmo objetivo que ela foi feita no ano de 1964, quando começam as ditaduras militares no Brasil. Então, tá vendo como eles arquitetam, né? A narrativa deles já é a arquitetura, é a estética mesmo da retórica com a qual eles se sustentam para atualizarem velhos modos de dominação, de opressão, de subjugação, subalternização e de esbulho, de posse indébita de terras e tudo mais. E aí, e a velha história de querer criminalizar o outro, né? Em todos os estados e em todas as épocas sempre houveram os inimigos. Existe um livro do Carl Schmitt que se chama exatamente assim, né? A tese ou a teoria do amigo-inimigo, né? A dialética do amigo-inimigo, de Carl Schmitt, que ele se baseia muito nisso, e que nos anos 50 se promove dentro do direito penal com o título de direito penal do excluído, né? Direito penal do perseguido, direito penal de aquele que é visto como inimigo. Então surge com Gunther Jacob o livro que se chama Direito Penal do Inimigo. Os inimigos na época eram, não sei, os comunistas, eram os marcianos, depois eram os islâmicos, são os árabes, são os imigrantes, são os índios, são os negros, não, é o neguinho da periferia. Então vão se criando figuras penais para eles sustentarem, junto com essas narrativas deles, velhas retóricas ultrapassadas. Para quê? Para modificar o direito, modificar a questão jurídica. Então, a gente tem que começar a ligar, a entretecer as linhas para entender qual que é a narrativa deles. Quando a gente compreende a narrativa deles, também a gente compreende o lado fraco deles, a gente descobre o lado fraco deles, qual que é o calcanhar de Aquiles deles. Mas para descobrir o calcanhar de Aquiles dele, a gente tem que passar por todo esse processo para entender onde que eles querem chegar e onde eles querem chegar nisso. Então, o que tem que ser feito? Se houver alguma pessoa do governo federal que vai assistir esse vídeo, vocês têm que preparar os jovens de hoje para um direito crítico, ou seja, descolonizar o direito. Tem que descolonizar o direito e criar um pensamento crítico na área de direito. E que muitas pessoas tenham conhecimento do direito, porque quando se fala em direito, só pessoas de classe média, só pessoas brancas, classe média. Eu sei disso, que eu morei anos em São Paulo e já frequentava também a faculdade de Direito ali no Largo de São Francisco. Você só vê filho de papai, só vê Patricinha, só vê Mauricinho. Quando um dia a gente foi lá, nós indígenas, inclusive eu tenho até fotos, registros, vídeos, ocupando o espaço lá, todo mundo olhou para nós assim, esses índios aí, socorro, os índios estão chegando. Que é um monte de Patricinho e Mauricinho que não faz porra nenhuma da sua vida, que papai e mamãe bancam uma faculdade de Direito. Não vai o pobre, favelado, fudido, o gari, não vai o hippie, não vai o artesão, não vai o indígena, não vai o quilombola estudar Direito. Aliás, por que eles têm que sair das suas comunidades para estudar Direito nesses lugares embranquecedores? Eles têm que estudar Direito na sua comunidade. Você que é professor, professora de Direito, já deveria tomar vergonha na cara e começar a ir para as aldeias, a informar as pessoas qual é o seu direito. Ir para a favela, né? Tem que ir para as comunidades, tem que ir para as zonas rurais, tem que ir para os presídios, tem que ir para todos os... Porque essa história, eu sou professor constitucional de Direito, tá, beleza, ninguém vai tirar teu mérito. Mas você tem que sair da zona de conforto e levar isso que a gente está tentando fazer com tanto esforço e com menos conhecimento que vocês, claro. Mas esse é o trabalho do professor. O professor está para educar, educar dentro e fora da sala de aula.
Então, professores e professoras de direito têm que sair da zona de conforto e ensinar as pessoas onde acaba seu direito, onde começa e onde acaba. Se é que o direito acaba. Agora, só é possível aqui na Casa de Leis. E outra coisa, a nossa função aqui é sensibilizar tanto os deputados, todos os deputados, e mandar um recado claro para o governo. O governo precisa se posicionar. Ele precisa se posicionar em relação a esse crime que está acontecendo. Ou ele trata isso como crime, ou nós vamos fazer um enfrentamento dentro do Congresso Nacional, nós vamos instalar, Fabélia, a frente parlamentar da Invasão Zero. O movimento Invasão Zero vai virar uma frente parlamentar. Já está se colhendo as assinaturas e isso já está posto, certo? E nós vamos alimentar a CPI do MST com todas as informações. Como é que funciona esse movimento nosso? Cada município tem um representante. E lá nós colhemos as informações de quem está financiando, quem é que está fazendo, quem é que está mandando. O que nós precisamos descobrir com a CPI do MST é quem financia esse tipo de crime. Isso precisa ser... Bom, aí ele já foi longe, né? Lembra da CPI do MST? E não deu em nada. Não deu em nada. Eles estão perdendo e, por ter perdido essa CPI do MST, eles perderam a possibilidade de ganhar um pleito muito importante para eles. Qual que era? A modificação das leis orgânicas sobre o Estatuto da Terra. Eles perderam. E, nesse sentido, João Paulo Stedley se deu muito bem, se saiu muito bem, deu uma puta aula para esse pessoal ali que também, além de sofrerem de obscurantismo medieval, eles sofrem de paranoia, porque o MST não vai expropriar, tirar a terra de ninguém, nenhum, inclusive quando você faz retomadas indígenas, você consulta primeiro, previamente, e qual que é a situação dessa terra, como que está o cadastro, se ele está com dívidas na União, tem várias coisas, não é chegar e sair daqui, eu vou invadir a casa do vizinho, não existe isso. Isso aí é balela, pessoal. Você que é gari, você que é trabalhador, você que se fode todo dia para acordar cedo para ir trabalhar, para ganhar um salário michuruca, você é o maior prejudicado, porque os impostos de quem ganha menos são maiores do que quem ganha mais. E esse pessoal ganha muito dinheiro, e só nega impostos, só nega tributos, toma lá da cá, tráfico de influências, é um monte de coisa, pessoal. Vamos saber se vocês, né, entendem um pouco o que eu estou querendo dizer sempre naquilo que eu já digo, e que às vezes está oculto, mas precisam vocês terem a perspicácia. Bom, a gente sabe também que tem aquela situação em que tem um manipulador aí, que tem muita gente, que é aquele pessoal que fica nas barracas, vítima desses manipuladores, porque eles têm que pagar R$50 por mês cada um. Aí... Bom, aqui já está falando já de essa história dessa dialética, amigo-inimigo. Então, eles são os nossos inimigos, porque eles fazem isso, porque eles planejam o outro, eles querem aquilo, eles querem lá, né? Então, mas ainda eu tenho algo aqui para compartilhar com vocês, além disso, que é um livro fantástico que vocês têm de ler. Tem de ler. E é o livro de Friedrich Engels. O Engels foi um dos que se debruçou muito bem sobre a questão da propriedade, da família, e ele também é interessante, porque vocês começam a ler o livro dele, e ele começa a retratar a vida, a sociedade dos iroqueses, né? Embora com algumas contradições, porque ele vem desde ele tem um pensamento, né, do pensador, do filósofo, que se situa desde a Europa, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo, eu estou querendo ver aqui se eu consigo isso. Compartilhar a tela, às vezes aqui para compartilhar a tela a gente tem que estar bem situado aqui, porque às vezes a gente não consegue compartilhar. Mas deixa eu ver aqui se esse aqui dá. Isso, acho que está dando aí. Espero que vocês consigam ver. E eu só queria apresentar aqui esse espaço,
esse trecho que me chamou muito a atenção. Logo, logo já vou mostrar a capa também. Ele está em PDF e eu vou compartilhar também na descrição do vídeo. Ele fala assim, o modo como o Estado se desenvolveu, processo em que os órgãos de constituição gentílica, gentílico é aquele nato de um território, de uma jurisdição, de uma circunscrição, que são figuras jurídicas também. Então, brasileiro é gentílico daquele que é nato do Brasil. O modo como o Estado se desenvolveu, o processo em que os órgãos de constituição gentílica foram, em parte, reconfigurados, em parte, deslocados para o segundo plano pela inclusão de novos órgãos e, por fim, substituídos completamente por instâncias reais do Estado, ao passo que abre aspas, o povo em armas, fecha aspas, real, que protegia a si mesmo e suas gentes, frátrias e tribos, foi substituído por abre aspas, poder público, fecha aspas, armado, que estava a serviço dessas instâncias do Estado. E, portanto, também podia ser usado contra o povo. Não há lugar melhor do que a antiga Atenas para acompanhar a primeira parte desse desenvolvimento. As mudanças formais foram expostas em sua essência por Morgan. Morgan é um estudioso dos povos iroqueses, dos atuais estados de Nova York, a ilha de Manhattan e a Pensilvânia, nos Estados Unidos. Né? Você tem que ler esse livro aí também, galera. E que estava a serviço dessas instâncias do Estado e, portanto, também podia ser usado contra o povo e não há lugar melhor do que a antiga Atenas para acompanhar a primeira parte desse desenvolvimento. As mudanças formais foram expostas em sua essência por Morgan, enquanto o conteúdo econômico que as produziu terá de ser acrescentado em grande parte por mim, pelo autor aqui que fala sobre a família, a propriedade privada. Eu vou colocar aqui a capa. Quem tiver esse livro físico é uma maravilha. Isso aqui precisa ser lido, galera. E também que toda a propriedade é um roubo, já na boca de Bakunin e também do Thoreau, do Emerson, os grandes pensadores mais libertários. Tem também Proudhon, né? Também, que já falava que toda propriedade é um roubo. Se toda propriedade é um roubo, então a propriedade privada é um roubo medido em centímetros cúbicos, né? Então, pessoal, não vou me alongar mais, porque, bom, se alongar é na ginástica, né? Não vou entrar em delongas, porque senão seria muito extensivo o vídeo e às vezes as pessoas não têm paciência. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que as pessoas devem ter paciência, sim. Por quê? Porque isso aqui é de interesse dos parentes, principalmente também dos povos tradicionais, e também é do povo, e dos povos que reúnem esse bojo conceitual chamado de povo, porque somos muitos povos. Essa história, o Estado, do jeito que está hoje, ainda com um pensamento de capitania hereditária, né? Parece que estão lá na época de Martim Alfonso de Souza. O povo não existe. O conceito de uno, inclusive eu já falo sempre sobre isso, até pelo Facebook, eu falo na rua, eu falo com as pessoas, eu falo com qualquer um. Gente, Nelson Rodrigues já diz, toda unilateralidade é burra. Toda unanimidade é burra, toda unidimensionalidade é burra, mas também é burra esse hábito de não ler, de não estudar, de não perguntar. Isso é um péssimo ethos para uma população tão sofrida e tão sempre deixada de lado como é a população brasileira, que são feitos de vários povos e várias formas de ser, de estar, de permanecer. São indígenas de muitos lugares diferentes, são quilombolas de muitas regiões diversas, são muitos biomas, são muitas plantas,
é muita flora, é muita fauna, é muita água, é muito rio, são muitos oceanos. Então, pessoal, a leitura deveria ser o hábito da população. Por quê? Porque é mediante a leitura que a gente vai aprendendo. E quando eu trago coisas aqui, como eu sempre costumo reiterar, e vou reiterar de novo, a gente não traz coisas aqui para dizer que o cara sabe, ou o Ludwig é inteligente. Não. É para que vocês façam também suas próprias interpretações. Quando o povo começa a ler, eu vou citar, inclusive, a Escócia, que eu falei um pouco antes, porque a Igreja Católica também é proprietária de imóveis e de bens lá na Escócia, que tinha a família dos Stuart, que brigavam com a família dos Tudor, aquelas coisas todas deles lá, daqueles povos aí também, tudo causado desde que chegou o cristianismo romano nessas terras. A Escócia foi o primeiro país da Europa a ser alfabetizado. E eles foram alfabetizados por meio de quê? Das Santas Escrituras, da Bíblia que passavam aí dos religiosos. Aí as pessoas, de tanto ler a Bíblia, que se lia, que se discutia, e que isso, que aquilo, se o cara falou, se não falou, se é o profeta, se não é profeta. Um dia o povo se revoltou e começou a queimar as igrejas. E acabou a festa para todo mundo. Hoje a Escócia não é um país religioso, é um país laico. E é laico na subjetividade da população. E ninguém que diga ou diz acreditar em tal ou qual entidade sai por aí colonizando a mentalidade dos outros, como acontece nos nossos pobres e miseráveis países. Dia de domingo, 7 horas da manhã, estão lá. Eu venho falar para você da palavra de Deus. E às vezes as pessoas não têm o que comer dentro dessa casa. Então, crenças é parte da nossa privacidade. Não é parte do público. O que eu acredito ou deixei de acreditar não deve ser questão pública. A minha sexualidade não deve ser questão pública. Não pode ser questão pública, porque o ser humano tem suas singularidades, que é diverso de individualidade. Singularidade é cada um de nós temos uma singularidade específica. O jeito quando eu faço assim, quando eu falo assado, quando eu me disponho, quando às vezes estou alegre, quando estou irritado. Eu tenho os meus próprios trejeitos, os meus traquejos, todos nós temos, e isso traça nossa singularidade. Agora, a singularidade também é a minha crença. Se eu acredito que a árvore é uma entidade e eu saio todo dia aí colocando vela para uma árvore, coisa que eu não faço, que eu acho ridículo, mas é parte da minha privacidade e ninguém tem nada a dizer com isso. E eu também não tenho o direito de colonizar a mente do outro, dizendo, não, você tem que colocar vela na árvore, porque se você não coloca, você vai para o inferno, ou para o limbo, ou para os... Não existe isso. Isso não é direito. Isso aí é usurpação, é invasão. Isso é invasão. Propriedade também. Ninguém invade propriedade porque do dia para o outro alguém decide, eu vou invadir a propriedade lá do vizinho. Não existe isso. Se fosse assim, nós estaríamos numa guerra civil rural ou algo parecido à Revolução Mexicana. Não existe isso. Isso aí é narrativa deles. E a gente aqui no canal está justamente para fazer essa contra-narrativa. É uma contra-narrativa, porque essa narrativa deles é uma contra-narrativa, que além de simulada, ela é cínica. É simulação e cinismo ao extremo. E, psiquicamente, como eu falei também, eles projetam a psique dele fazendo a transferência para os outros. Esse outro quem é? Esse outro que quer ser aniquilado, que quer ser exterminado, que quer ser genocidado, que quer ser trucidado, porque é o inimigo. Então, existe essa dialética do amigo e do inimigo em base a toda essa teorização, em toda a base teórica que sustenta esse arcabouço chamado de propriedade e de propriedade privada. Aliás, as propriedades sempre foram comunitárias,
sempre foram coletivas em todas as grandes culturas, na cultura hinduísta, na Babilônia, existiam também as suas contradições, inclusive aqui entre os povos indígenas também, sim, existiam seus choques e contradições e tal, mas nada, jamais seria comparável ou que minimamente se assemelhe a esse modelo vil, cruel, criminoso de abocanhar terras, mentindo, gastando dinheiro público e alimentando o crime para que pistoleiros de quinta categoria, gente sem noção nenhuma de nada, sem sentimento, sem emoção nenhuma, vão e tirem a vida de qualquer ser humano somente porque ele se acha no direito de fazer isso. E quando a justiça é lenta, quando a justiça é leniente, quando a justiça está todo o tempo negociando, é que se demora a fazer justiça. A justiça vem do povo, somos nós que temos que sair para a rua, somos nós que temos que dizer basta, chega. Chega disso, chega. Já acabou, já passou o seu tempo como se chama, da colonização dos pioneers, né? Os pioneiros, né? Os peregrinos. Já acabou isso aí, já. Já passou o seu tempo de que as pessoas deveriam estar sempre subjugadas por aquele que diz que é dono de sua mente e do seu corpo. Ninguém é dono de mente de corpo nenhuma. O meu corpo é a minha propriedade. Quem quiser vir usurpar minha propriedade, que é meu corpo, e o espaço que eu protejo aqui, que eu cuido aqui, que estou numa casa onde eu estou aqui à vontade e eu protejo essa casa e também a protejo espiritualmente. Eu protejo essa casa espiritualmente. E dentro desse perímetro, eu faço a minha aldeia é aqui. Porque eu protejo as árvores, eu converso com os pássaros, né? Não faço consumo transtornado de plástico, de veneno, de coisas, não, de poluentes. A gente não anda desmatando, a gente não anda insultando as pessoas. Mas isso aí deveria começar o pessoal a pensar. Nesse país não se faz revolução social, nem menos levante popular, porque as pessoas têm uma preguiça de saber, preguiça de compreender, preguiça de entender. Não preguiça de trabalhar, ou porque meritocracia e esses papos todos. E para isso que a gente está aqui, galera. Desculpa aqui o vídeo longo, mas eu quero que vocês assistam para depois a gente fazer os nossos debates nos nossos grupos em Telegram e WhatsApp, que já vai ficar aqui na descrição do vídeo. Vamos fazer esses debates. Vamos passar o carnaval aí e depois do carnaval a gente vai começar a trabalhar. A gente tem muita coisa para fazer. Então, ninguém deve esmorecer, que tem muita gente, eu estou desencantado da vida, eu não quero. Não, que desencantamento aqui, a luta não tem desencantamento. Tem os encantados, e são eles que nos fornecem o vigor e a energia e a força necessária para a gente continuar. Valeu, galera. A gente se vê ali amanhã, por volta das 8h30, a gente vai fazer um ao vivo com o pessoal da Zona Especial de Interesse Social, da praia do Titãozinho, perto do Mucuripe, do município de Fortaleza, da cidade de Fortaleza. Então, estaremos transmitindo ao vivo desde a cidade de Fortaleza. Beleza, pessoal? Valeu aí. Aueri, Auetekatu, Xaltumai, Marixiuel. Wait,